A partir deste momento, vamos dar início a mais um estudo bíblico intitulado ao tema. Portanto, o tema de hoje, o estudo bíblico de hoje vai ser intitulado ao tema. A maioria dos cristãos está possuído por demónios. Glória a Deus. Aleluia. A maioria dos cristãos está possuído por demónios. Amém. Glória a Deus. Como é que eu posso afirmar uma coisa dessas? Aleluia. Ricantalamassaia. Aleluia. O próprio Tiago disse. Aleluia. Vamos aqui para Tiago. Aleluia. Aleluia. Tiago capítulo 2. Diz aqui a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Tiago capítulo 2, versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demónios creem e estremecem. Então crentes até os demónios são, cristãos até os demónios são. Eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disseram os demónios para Jesus, que estavam no corpo do endemoniado. Então até os demónios são cristãos. Tem gente que entra na igreja, tem gente, aleluia, que até aceita a Jesus da boca para fora, congrega na igreja, vai na igreja, não perde culto e é endemoniado. A maioria dos cristãos são endemoniados, estão endemoniados. Glória a Deus. Quem crê diga glória, diga aleluia. Ripalabastéria. Como é que eu posso provar isso? A Bíblia diz que são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Aleluia. Ripalabaia. Repalabaia. Surya cantaramacaya. Cantoramachéria. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Glória a Deus. Quem crê diga glória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, santo é o nome de Jesus. Mateus capítulo 20. Versículo 16. Assim os derradeiros serão os primeiros. E os primeiros, aleluia, assim os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Mateus 20, 16. Agora vamos passar para o capítulo 22, versículo 14. Uma palavra similar, semelhante, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, então espera aí. Rebalabassaia cantolamanai. Deus está chamando a todos. Agora, a maioria dos cristãos, eu afirmo que está possuído por demónios. Glória a Deus. Aleluia. E o facto de estar possuído, nem sempre o demónio se manifesta. Não é? Com uma manifestação visível. Às vezes o demónio fica lá escondidinho. Mas o demónio habita nesse cristão. Aleluia, glória. Porquê é que a maioria dos cristãos está possuído por demónios? Por duas razões. Ou ele nunca foi liberto, como Pedro. Porque Jesus disse de Pedro, quando te converteres, quer dizer que Pedro andava com Jesus já há 3 anos e meio, vendo o quê? Aleluia, vendo os milagres que Jesus fazia, ouvindo as suas profecias que se cumpriam, vendo o poder de Deus sendo derramado, as libertações, as curas divinas, os ensinos de Jesus, a testificação, aleluia, aleluia, tremenda que o Pai Celestial dava do ministério de Jesus. Durante 3 anos ele conviveu com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Viu tudo aquilo, toda aquela glória. O cego
viu o cego ver, o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar e saltar na presença de Deus. Oh, ricanta labastéria. Aleluia. E mesmo assim não era convertido. Então tem crente, não é, que é simpatizante do Evangelho. Amém? Mas não é sócio de Deus. Amém? Glória a Deus. Isso será um tema para um outro estudo que eu hei de fazer, que é, glória a Deus, simpatizantes do Evangelho. Mas não são sócios de Deus. Aleluia. Mas não são sócios de Deus. Não têm sociedade com Deus, mas com o diabo, com o maligno. Glória a Deus. Então, por dois motivos, meu irmão, por dois motivos tremendos. Rai shurikan talamasteria andalamaia. O ramantolova shedagai. Aleluia. Por dois motivos tremendos. Glória a Deus, por dois motivos. A maioria dos cristãos está possuído de demónios. Quando eu digo possuído, não quer dizer que essa pessoa vai andar a manifestar 24 horas por dia. Mas os demónios estão habitando no corpo daquela pessoa. Os demónios residem, acharam lugar. Glória a Deus. Ou porque essa pessoa nunca passou por um processo de libertação, ou porque essa pessoa, ou melhor, nunca concluiu o processo, às vezes nem começou, não concluiu, não está liberto, nunca foi liberto por completo, ou porque essa pessoa deu lugar a Satanás, amém? Conforme Efésios, nós vamos abrir aqui Efésios 2:27, não deis lugar ao diabo, e se desviou. Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo, não deis espaço para o diabo. Glória a Deus, quem crê diga glória. Aleluia. Olha o que é que Deus fala. Então der lugar ao diabo. Tem gente que começou bem, começou no espírito e acabou na carne, está desviado. Esteja dentro ou fora do Evangelho, esteja a congregar-se ou não, seja obreiro ou não, ou apenas um membro ou um congregado, seja o que for. Tem desviado que está dentro da igreja e é desviado. Tem desviado que prega para os outros, ministra para os outros. Unge até pessoas. Ora com a imposição de mão pelos outros, mas ele está desviado. Aleluia, glória a Deus. Então a maioria dos cristãos está possuído por demónios. Temos de ter cuidado. Nem tudo o que luz é ouro, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Gênesis capítulo 4. Olha o que é que aconteceu. Versículo 7. Se fizeres o bem, não é certo que serás aceito. Se não fizeres o pecado, jaz à porta. Então o pecado jaz à porta. Aleluia. Xarabacantaramanacaia. Está deitada à tua porta. Ou melhor, o sacrifício pelo pecado está à tua porta. Ou seja, e sobre ti será o seu desejo. Quer dizer que o pecado deseja que tu te alimentes dele. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado de Deus, porque Deus de ninguém é tentado e ele ninguém entende, mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, enganado pela sua própria concupiscência, pela sua própria luxúria, mau desejo. E havendo esta concebida, à luz do pecado, sendo consumado, gera a morte. Então o salário do pecado é a morte. Então o pecado jaz à porta, ou seja, olha ali, a oferta de Satanás está à porta, está ali deitada, está à espera que tu te deites com ela, está à espera que tu entres a ela, está à espera que tu te alimentes dela, essa oferta, esse projeto. Sobre ti será o seu desejo, ou seja, não é? Essa proposta satânica deseja que tu, glória a Deus, Ramanai Shurikondorokaias, seja atraído a essa ação pecaminosa. Glória a Deus, mas sobre ele deves dominar. Então, aleluia, não podes dar lugar ao diabo. Quem querer diga glória. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Glória a Deus, 1 de Coríntios, glória a Deus, capítulo 13, se não estou em erro, versículo, glória a Deus, 33. Quem querer diga glória. Então, por vezes tu podes pecar com aquilo que tu ouves, dando crédito a mentiras, a enganos, a falsas revelações, a adivinhações. Aleluia. Dando ouvidos a fofocas, a calúnias, a coisas que são inverdades. Glória a Deus. Tu podes pecar, aleluia, com aquilo que tu vês, olhando para o que não deves. Porque qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração se tornou adúltero junto com ela. E se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. E se a luz que em ti são trevas, com grande são tais trevas. Porque a candeia do corpo são os olhos. Aleluia.
Rova laba laba saia, canto lama saia. Então o pecado, só tu achas, como é que ele vai entrar? Pelas janelas do teu corpo, pelos olhos, ou pelos ouvidos, ou pela tua boca. Glória a Deus. Shuri andaramanagai. Porque depois de proferir palavras que dão legalidade a Satanás, Satanás vai entrar no teu corpo, vai-te possuir. Rai claigo, que contamina a tua alma, o que faz com que a tua alma seja aprisionada no mundo espiritual. Glória a Deus. Sharamanta cai, aquilo que tu vês, aquilo que tu ouves e aquilo que tu falas, porque isso depois vai gerar o quê? Que o pecado entre ti, venham os maus pensamentos e tenhas uma prisão mental. Aleluia. E uma prisão da tua alma e o teu espírito morra espiritualmente falando, fiques morto espiritual, sem comunhão com Deus e com comunhão com os demónios. Então, é bem claro, meu irmão, a maioria dos cristãos estão possuídos de demónios. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome de Jesus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vamos aqui para a Bíblia. Glória a Deus, vamos aqui mais Bíblia na testa. Vamos aqui, glória a Deus. Então sabemos, há dois meios, irmãos. Dois meios do cristão ficar possuído. Ou do cristão ser possuído. Primeiro, ou ele nunca foi liberto por completo. Nunca foi limpo por completo, porque os limpos de coração verão a Deus. Nunca foi conduzido pelo Espírito Santo, mas sim pela carne. Glória a Deus, aleluia. E aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus, mas a inclinação da carne é morte. Glória. Então ele nunca foi liberto, ou nunca foi liberto, nunca se converteu devidamente, como Pedro. Glória a Deus, diz aqui: mas eu roguei por ti, disse Jesus, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os irmãos. Então não era nem convertido, era convencido, crente convencido. Era simpatizante do Evangelho, mas não era sócio de Deus. Quem querer diga glória. Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos ser simpatizantes. Aleluia, crês que Deus não só, fazes bem também os demónios que estremecem, mas nem por isso eles obedecem. Recanta la bassaia pantarta lá em Tiago. Recanta la mastéria. Então este não era convertido, então não era convencido, então não obedecia, não estava liberto, não estava convertido. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagadas as vossas transgressões e assim venha sobre vós os tempos do refrigério. Então a maioria dos cristãos está possuído por demónios, meu irmão. Isto é que é a realidade. Está possuído, já vais ver porquê. Primeiro, ou ele nunca foi liberto, nunca, como é o caso de Pedro, nunca tinha sido liberto. Ele apenas aceitou a Jesus na sua mente, não? Eu creio que Jesus é o Senhor, creio que é o Salvador, creio que Ele é o ungido de Deus, o Messias, o cumprimento profético de Isaías 9.6 e de Isaías 7.14. Não é? O mesmo Senhor vos dará um sinal, a Virgem conceberá e dará à luz um filho e pôr-lhe-ás o nome de Emanuel, e Emanuel traduzido é Deus conosco. Não é? Aleluia. Rova laba cantarai, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, que é o El Gibor, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Arai, shuri cantas ner. Então, o cumprimento, e tu, Belém Efrata, de ti me sairá aquele que, aleluia, que será o guia do meu povo Israel, cujas saídas são desde os dias da eternidade. Cumprimento de Miqueias 5.2, cumprimento de várias outras profecias. Então ele creu na mente, aleluia, se aproximou de Jesus com os seus lábios, mas que o seu coração estava longe. Glória a Deus. Rei shuri canta la mastéria. Então vemos aqui um grande problema. Problema muito sério. Pedro não era convertido, era convencido. Pedro era crente, ele cria que Jesus é o Senhor, era cristão. Né? Era chamado cristão, era discípulo de Jesus, seguia a Jesus. Porém não estava liberto. Não estava liberto. Aleluia. Então ele tinha demónios. Glória a Deus. Houve uma altura que Satanás entrou em Pedro para negar aquilo que Jesus disse. Amém? Então isto é uma das maneiras. A outra das maneiras, glória a Deus, Rai shurikantas néria, aleluia, é quando a pessoa se desvia, dá lugar ao diabo, não tens lugar ao diabo, Efésios 4:27. Amém? Então vamos falar agora desta primeira situação, o exemplo de Pedro. Pedro, glória a Deus, aleluia. Deus disse para Pedro, não é? Olha, doravante vos farei pescadores de homens. Deixem tudo, não é? Pedro disse, nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse, não há quem há de deixar de pai, mãe, e filhos e campos, que não receba ainda nesta vida 100 vezes tanto e por último a vida eterna. Então,
Pedro largou tudo. Pedro era pescador de peixes, passou a ser pescador de almas, ganhador de almas. Glória a Deus. Aleluia. E Pedro, repara, andava com Jesus. Pedro tinha poder para expulsar demónios, curar enfermos, limpar leprosos. Poder ele tinha, dons tinha. Mas faltava o fruto, faltava a salvação. Então dom sem fruto não vai levar ninguém para o céu. Tem gente aí fazendo milagres. E às vezes até é por Deus. Nem sempre é diabo, nem sempre é demónios. Aleluia. Nem sempre é o poder do espírito enganador. Tem gente aí operando milagres, mas não vai ser salvo. Jesus disse, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, nada vos fará dano algum. Lucas 10, 19. E indo pregai dizendo, o reino dos céus está próximo, curai os enfermos, limpai os leprosos. Aleluia. Expulsai os demónios, ressuscitai os mortos, o que de graça recebeste, de graça dai. Mateus 10, 7 e 8. Então Pedro, irmão, para além de ver os milagres de Jesus, ele também fazia milagres, curava enfermos, limpava leprosos, ressuscitava os mortos, ora e canta, lava, saia, curava os enfermos e operava maravilhas, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas isso não fazia de Pedro convertido, não estava convertido. Pedro deu lugar a Satanás. Aleluia, glória a Deus. Judas, temos outro exemplo que é de Judas dos Iscariotes. Um deles era diabo. Aleluia, era diabo. Ou seja, a característica diabo não é que ele fosse o diabo literalmente, mas ele estava com o diabo. O diabo possuía ele, porque ele era mentiroso, ele era caluniador, ele furtava, ele roubava, era tesoureiro. Judas Iscariotes e traiu a Jesus por 30 moedas de prata. Glória a Deus. Quem crê, diga glória. Então temos o exemplo de Judas. Judas andava com Jesus. Queria que Jesus era o Senhor e o Salvador. Mas não obedecia. Nunca foi liberto. Nunca foi liberto. Pedro também nunca foi. Só que Pedro tinha a promessa de um dia se converter. Quando te converteres? Vamos aqui para a Bíblia. Glória a Deus. Vemos aqui também o exemplo de Judas, não é? E após o bocado entrou nele Satanás. E depois Jesus, o que faz depressa? Aqui quando Jesus foi traído. Olha aí. E molhando o bocado, Jesus, aleluia, respondeu. Olha aí o que é que Jesus sabia. Glória a Deus, quem é? Aleluia, glória a Deus, quem crê diga glória. Tendo dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Olhavam uns para os outros, duvidando de quem falava. Aleluia. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de que ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas dos Iscariotes, o filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás, disse pois Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Halai, churri, canta, labai. Então, aleluia, rabacantara, um deles era diabo. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós 12. E um de vós é um diabo. É um diabo, não é o diabo, mas é um diabo. É um tipo de diabo, caluniador. A palavra diabo é caluniador. Aleluia, glória a Deus, diabo. Característica satânica. Então vemos aqui, continuando aqui com Pedro. Pedro, aleluia, quando te converteres, quer dizer que Pedro não era convertido. Ele tinha poder para expulsar demónios, curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar os mortos. Tinha poder. Aleluia. Rouva lava, canta lava, sai. Em Marcos capítulo 16 do 15 ao 18, Jesus também disse, ide por todo o mundo, portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aleluia. E estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsareis demónios, falareis novas línguas, pegareis em serpentes e se beberes coisa mortífera, não vos fará dano algum. Imporeis as mãos sobre os enfermos e serão curados. Deus deu poder aos 12. Arai, clai, Pedro também. Mas Pedro não era convertido. Aleluia. Aleluia. E o exemplo aqui, meu irmão. Mateus 16, 23. Vamos ver aqui o contexto. Como o diabo gosta de distorcer as coisas.
Aleluia. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo e disse-lhe: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum sucederá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas de Deus, que são de Deus, mas só as que são dos homens. Repreendeu. Para trás de mim, Satanás. Satanás estava em Pedro. Então, a maioria dos cristãos hoje em dia está possuído por demónios. A Bíblia diz: porque se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E essa iniquidade aí não é a iniquidade daqueles que são do iníquo, que são do diabo, daqueles que se dizem filhos de Deus. É profético para os últimos dias. Nos últimos dias, a maioria dos cristãos está possuído por demónios. Jacapai, ainda que não manifeste, ainda que não estrabuche, não entorta a cara, não revire os olhos, fique os olhos brancos, anda arregalados, ainda que não arranje os dentes, ainda que não espume da boca, ainda que não caia no chão, não se revolque no chão, não se rebate no chão, não se fica a debater no chão a tramelicar. A maioria está possesso de demónios. O demónio habita no corpo dele. Ele diz que é cristão, ele se aproxima do Senhor com a sua boca e honra com os seus lábios, mas que o seu coração está longe de Deus. Aleluia. A maioria dos cristãos nos últimos dias estão possuídos por demónios, porque Jesus não mentiu. Nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. E quem não tem amor tem o quê? Tem ódio, tem rancor, tem falta de perdão, tem inimizade. Aleluia. Ricantalabastéria. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus está nele. Aleluia. Rai, Klai, Ramanagai, Pai, Suryandas Neria. Aleluia. Ra, Cantora Macheria, Cantas Neria, Andalabaia. Deus tremendo, Deus de glória, Deus de mistério, Deus de renovo. Aleluia. Tu estás aqui. Aleluia. Então, vemos aqui o exemplo de Pedro que deu lugar a Satanás. Rouva lava Cantara Macheria, Andalamanagaia. Aleluia. Glória a Deus. Por último, vemos aqui Mateus capítulo 26 que Pedro ainda negou a Jesus 3 vezes. Ainda mentiu, disse que jamais iria negar a Jesus, jamais iria negar. Mateus 26, olha aí. Mateus 26 do 31 ao 35. Diz assim a palavra: Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondeu e disse: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Então fez uma promessa, dizendo: Eu nunca. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, aleluia, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que seja mister, ou seja, necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aleluia. Racantolamastera. Então Jesus profetizou que ele iria negar a Jesus. Ele disse que não. Olha aí, terai submanéria. Capítulo 69, aliás, versículo 69 do mesmo capítulo, até o 75. Quando Jesus foi preso. Amém? Olha o que aconteceu. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio. E aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez com um juramento e agora ainda por cima jurou: Não conheço tal homem. Ou seja, ele jurou: Eu juro que não conheço tal homem. E a Bíblia diz: Ninguém jureis nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o estrado dos seus pés, nem pelos cabelos da vossa cabeça. Não podes tornar nenhum cabelo da vossa branca ou preto, nem por qualquer outro juramento, seja por em vosso falar, sim, sim ou não, não, porque o que passa disso é de procedência do maligno. Então deu lugar ao maligno, estava possuído, quando negou a Jesus 3 vezes. E daí a pouco, aproximando-se com os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente, também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, ainda por cima, praguejar. A Bíblia diz: Não amaldiçoareis, mas bendizei os que vos maldizem. É o que diz a Bíblia. Não amaldiçoe, mas abençoe. Abençoe e não amaldiçoe. Então ele começou a praguejar, a lançar maldições e a jurar. Ou seja, fazendo ao novo juramento: Eu juro que não conheço. Não conheço esse homem, juro. E imediatamente o galo cantou. Estava possuído. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente.
Aleluia, glória a Deus. Chorimanagai. Então, quando Pedro, agora repara, quando Pedro se converteu, eu não vou meter aqui por causa do tempo, nós temos aqui que não é muito para estar na ministração, tu vês lá em Atos dos Apóstolos que quase 8.000 almas se converteram com o sermão de Pedro, com os sermões de Pedro. Em 2 sermões ele converteu quase, ou melhor, Deus usou dele, ele foi o vaso usado para a conversão de 8.000 pessoas, quase 8.000 pessoas, 8.000 almas, quem querer diga glória. Aleluia! E ele começou a confortar e a fortalecer os irmãos. Então, aí já convertido, mas antes de ele se converter, negou a Jesus 3 vezes, deu lugar a Satanás, ainda jurou. Jurou que não conhecia, jurou, eu não conheço, eu juro que não conheço. Ainda praguejou, ainda lançou maldições. Glória a Deus, quem querer diga glória. Então, exemplo de Pedro. E há vários exemplos aqui. Aleluia, Pedro nunca se havia convertido. Glória a Deus. Agora vamos dar um exemplo aqui de Ananias e Zafira, que pessoas que se desviaram. Certamente eram convertidos, mas que se desviaram. Até podem ter começado bem, começaram no Espírito, mas acabaram na carne. Aleluia, glória a Deus. Vamos aqui para Atos dos Apóstolos, capítulo 4. No finalzinho diz que eles fizeram um voto. Amém? O que é que diz aqui no último versículo? Vamos aqui. Amém? Versículo 84. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é o filho da Consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Glória a Deus. Sharamanagai, Shurianda, Rabacanto, Lamassaia. Então eles fizeram um voto de vender tudo o que tinham e viver em comunidade pela fé. E o dinheiro era gerido pelos apóstolos. Isto foi um voto. Mas certo homem chamado Ananias, com Zafira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então Satanás encheu o coração. O coração é o espírito. Esta palavra coração é o teu espírito. Ele estava cheio de quê? De Satanás. Satanás encheu o coração dele. E ele mentiu ao Espírito Santo. Arrais não era obrigado a fazer o voto. Podia não fazer o voto e ficava com tudo. Mas quis fazer o voto, prometeu, disse que ia dar tudo e não deu. Estava a enganar. Olha, isto é tudo. Estava a mentir, enganou os homens, mas não enganou a Deus. Estava com pecado oculto. Aleluia, glória a Deus. Sharamanagai. Estava cheio de Satanás. Não é cheio do Espírito Santo, cheio de Satanás. Então era um crente, Ananias, cheio de Satanás. E a sua esposa também, já vais ver. Aleluia. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? Ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: porque é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e a ti também te levarão. E logo caiu aos seus pés e morreu, expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Então, nós vemos o exemplo, irmão. Gente que até pode começar bem. Começa no espírito e acaba na carne. Deu lugar a Satanás, deu lugar ao diabo, se desviou. E quando a pessoa se desvia, olha o que é que acontece. Aramantokovanaya seri menegai. Dekairramanagai. Rrrrramanagai. Quando um espírito tem saído do homem, Lucas 11:24, quando um espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, áridos, procurando repouso, e não achando isto, tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Aleluia! Tornou-se pior o último estado daquela pessoa do que o primeiro.
Porquê? Porque agora esse espírito convida mais outros 7 espíritos. Aleluia, para entrar ali. Para entrar naquela casa. E é complicado. Muito complicado. Porquê? Porque a casa não pode ficar vazia. Há uma outra parte que diz que ela encontrou a casa vazia, aleluia, varrida e adornada, ou seja, enfeitada. Varrida porquê? Porque o espírito imundo saiu. Adornada porque está alegre. Está, né? Aleluia. Porém vazia. Se o Espírito Santo sai, vai entrar o demónio. Não deis lugar ao demónio, não deis lugar ao diabo. Então é bem claro. Esta palavra é muito forte. A maioria dos cristãos evangélicos estão possuídos por demónios. Aleluia. Handakaya surikanta lamanagai. Dekai ramanagai. Shurikor ramanagai. Lai sorramanagai. Por 2 motivos. Primeiro, ou nunca foram libertos por completo. Nunca foram libertos dos seus pecados. Foi apenas algumas coisas deixaram de fazer, mas foi superficialmente. Como esse povo aí que segue o Kenzo Atsushi, né? Andavam de mini saia, agora andam de saia longa. Andavam com roupa de curta, transparente, decotada, cavada, lascada, rachada, que é imoral, é sensual, é pecado sim. Agora andam com roupa longa, opaca, compacta e folgada. Andavam com pintura na cara, com joias, com maquiagem, com batom, esmalte, rimel, argolas, pendentes, tornozeleiras. Tiraram, ok. Mas agora viraram idólatras. Idólatras de uma fábula. Seguem a Kenzo. Não se pode servir a 2 senhores. E as duas são idólatras. De uma mentira, de uma farsa satânica. Inventada na internet para corromper a fé de muitos e levar à cegueira espiritual e levar ao encantamento. Então tem muita gente aí, aleluia, que é santo por fora, mas por dentro é imundo. Nunca foi liberto. Uma pessoa que tem inveja no coração deu lugar a Satanás. Está possuída pelo demónio da inveja. Uma pessoa que tem, anda, cai, lá mai, ciúme. Tem um ciúme terrível. Não está liberto. Essa pessoa não está liberta. Deu lugar a Satanás. Aleluia, rouba lá, baixar, nunca foi liberta. Então, tem gente que nunca foi liberta. Porquê é que a maioria dos cristãos estão possuídos por demónios? Aleluia. Porque nunca foram libertos. Ou porque se desviaram. Amém? E quando a pessoa se desvia, não é que a pessoa não deixe. Alguns desviam-se e vão para o mundo mesmo. Não frequentam mais igreja. Nem dizem que são cristãos. Não. Eu não sou mais cristão. Ou eu estou afastado. Reconhecem. Mas a maioria dos cristãos, quando se desvia, continua na igreja. A fazer as coisas erradas, em rebeldia, em rebelião. E alguns são até obreiros e até pastores. Até pregadores. Né? Alguns têm amante e continuam a fazer a obra. Durante anos. Casos escandalosos. Tem gente que até tem filhas ilegítimas. Filhos ilegítimos. Arranjou aí filhos e filhas ilegítimas. Depois encobrem o caso. Alguns são líderes que deveriam, rabai, dar o exemplo. Se pecaram, sendo eles os líderes, deveriam confessar perante a igreja, pôr o lugar à disposição e colocar lá outro, ele ser substituído por outro líder, ele ficar no banco durante o tempo determinado, 3 anos, 2 anos, 1 ano, o tempo que fosse necessário para se converter. Mas não exercer, não continuar a ministrar e enganar o povo. Então muita gente está indo para o inferno, deu lugar a Satanás. O que é que eu dizer de um pastor que tem uma amante? Está possuído pelo demónio. Aleluia, um líder religioso, um fundador de igreja, um missionário. Aleluia, ripalabasteri andalabaia, que trai a sua esposa. Aleluia, oramanagasaia cantaramanagai, suriandasnéria. Aleluia, que tem filhos e filhas ilegítimas, com A, com B, com C. É o quê? É um prostituto. Deu lugar ao espírito luxúria, the spirit of lust. Espírito luxúria está nele, não é o Espírito Santo. E daí, isso vai corromper até as profecias, as revelações, as visões. Os sinais vão ficar meio estranhos. Já não vai ser Deus a operar, já vai dar erro. Já o capeta entrou, já o demónio vai entrar para enganar o povo. Porquê? Porque esse líder, ou essa dirigente, ou essa dita missionária, pastora, seja o que for, que caiu em adultério, que tem amante, que tem filhos ilegítimos, aleluia, e nunca confessou, não ficou na disciplina, continuou a exercer, aleluia, entrou uma cegueira espiritual muito grande. E aí entraram muitos demónios. Esse demónio depois entrou outros. Já está em rebelião contra a palavra do Senhor. Está entregue a Satanás mesmo. Satanás está na vida desse líder, dessa líder. Como é que tu vais receber a imposição de mãos de alguém que está em pecado? Me diz. Tu vais receber o quê? Bênção ou maldição? Glória a Deus. Então a maioria dos cristãos está possuído por demónios. Isto é uma mensagem muito forte. Glória a Deus. Eu poderia aqui expandir, dar N exemplos. Porquê? Exemplos poderia ser pecados sexuais. Não é? Por exemplo,
Vou dar uns exemplos curtos agora, muito, porque eu não posso estender muito esta mensagem para não ficar uma coisa muito exaustiva. Ficar uma mensagem num tempo... Já vamos com 35 minutos de mensagem. Isto é uma mensagem que daria para ir para umas 3 horas. Olha aí. Exemplos. A Bíblia fala em Oseias do espírito luxúria. Que o mosto, não é? O vinho, o mosto e a soberba, não é? Atrai o espírito luxúria. E a luxúria, não é? Corrompe o coração do homem. Então vem o espírito luxúria. Por exemplo, crente que bebe bebida alcoólica, não é? Já um demónio está na vida dele. Ai, bebe só um copinho à refeição, só uma cervejinha, só é pouquinho. É só um cálice de licor, festa de anos no fim do ano. Champanhe, tu estás com o demónio em ti. E não é só um, porque a Bíblia diz que não olhes para o vinho quando ele se mostra vermelho no copo, porque por fim picará como uma serpente e começarás a olhar para as mulheres estranhas. Então depois entra logo espíritos sexuais de adultério, de fornicação, de prostituição. Não é? Espíritos levam a pessoa à luxúria, não é? Levam a pessoa à pornografia, à masturbação, a todo o tipo de imoralidade sexual. Então eu não vou estender muito, irmão, porque é muita coisa, irmão. Poderia dar exemplos, irmão. Cristão idólatra. Cristão que tem outros deuses, adora outros deuses. Glória a Deus, diz que é cristão, mas é do Corinthians, do Flamengo, do Botafogo. Não é? Aqui em Portugal dizem assim, Força Sporting Gol, és a nossa fé. Então está servindo a um Deus, que é o Sporting. Serve a 2 senhores. Conforme Mateus 6,24. Segue os seus ídolos. Ídolo é o Jardel, é o Maradona, não sei, é o Cristiano Ronaldo, e por aí vai os jogadores de futebol, ou atrizes de novelas. Crente que tem TV em casa, não consegue deixar a TV, não consegue partir a televisão, deixar de assistir televisão. Idólatra. Novelas. Não consegue deixar de assistir filmes, séries, coisas mundanas. Idólatra. Espírito de idolatria entrou nele. Glória a Deus. Não está liberto. Aleluia. Rova lá baixada abacai. Crente que ouve música secular. Bandas mundanas. Segue atores e atrizes de novela. Glória a Deus. Xarai. Cantogou Ramanagai. Crente que pratica desporto de competição. Glória a Deus. Aleluia. E que segue os desportistas de competição. Aleluia. Crente que pratica yoga. Entra o espírito Kundalini, da serpente enrolada, que é o falso Espírito Santo. Entra em atividade, desperta do seu sono. Então muitas outras coisas levam o cristão a ficar possesso. Crente que bebe, fuma, se droga, que joga, viciado em jogo. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome de Jesus. E por aí vai. Eu tinha aqui N exemplos, glória a Deus. Crente adivinho, começa a adivinhar, espírito de pitão. Crente milagreiro, espírito de ré, começa a fazer milagres, espírito de ré. Né? Milagres falsos, espírito de ré. É o mesmo tipo de espírito que vai sair da boca aleluia, do dragão, da besta e do falso profeta em Apocalipse 16. Glória a Deus, para congregar os reis da terra para a batalha do Armagedão, fazendo grandes sinais e milagres. Glória a Deus. Então tem vários espíritos aí, operando espírito de... O crente tem ódio, inimizade, rancor, não perdoa, tem desejo de vingança. É um homicida. Quem não ama é homicida. Glória a Deus. Crente ladrão. Crente que rouba ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. É um ladrão. Não vai entrar no reino dos céus. Deu lugar ao espírito do roubo. E por aí vai. Tem crentes que estão possuídos de demónios. Glória a Deus. Crente mentiroso. Crente enganador. Aleluia. Crente caluniador. Vive inventando calúnias, inventando coisas dos irmãos, coisas más, e falando. Crente contendeiro que semeia contendas entre os... Crente divisor, que não respeita as autoridades, não se sujeita ao seu pastor, não obedece à doutrina ensinada pelo seu ministério, não se sujeita às autoridades, aos líderes ministeriais e ao ministério. Crente rebelde, chorabacantará, contendeiro, divisor, fuxiqueiro, filho de Lucifer, não é filho de Deus. Então tem muitos exemplos que eu poderia dar, o tempo não me permite, mas fica com esta mensagem. A maioria dos cristãos está possuído por demónios, por 2 motivos. Primeiro, porque nunca se converteu, nunca foi liberto por completo, aceitou Jesus de boca, na mente só, mas do coração está longe, do espírito está longe de Deus. Glória a Deus, nunca foi liberto por completo, portanto, nunca foi liberto por completo, ou se desviou, deu lugar a Satanás. Quer esteja esse crente desviado dentro ou fora da igreja, quer esteja fazendo a obra e tomando a Santa Ceia ou não. Se tomar a Santa Ceia ainda é pior, é para a própria conta. Quer seja obreiro ou não se tenha sido destituído do cargo. Ainda pior se tiver a exercer o cargo e a ministrar para os outros.
Então até que o Senhor falou, se tu estás nesta situação, pede perdão a Deus, reconcilia-os com Jesus, Jesus morreu na cruz para te salvar, aleluia, e a Bíblia diz, eis que eu estou à porta e bato. Vamos aqui para o livro do Apocalipse, quem puder, vamos aqui para o livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como também eu venci, e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, dá lugar a Jesus, não dê lugar a Satanás. Jesus te ama e quer te salvar. Até que o Senhor falou, que Deus em Cristo vos abençoe. Quem vos falou foi o pastor Luís Guerreiro desde Portugal. Que Deus em Cristo vos abençoe.